Aquário, seja muito bem-vindo à sua leitura para outubro de 2025. É uma leitura mensal, mas também uma leitura geral, não força nada aí para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal, o Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Aquário. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Se você puder hypar esse vídeo, eu também ficarei muito grato a você para que essa leitura ela possa alcançar mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar do que a espiritualidade tem para falar aqui hoje para você, ok? Lembrando, Aquário, que as informações sobre nossos serviços e produtos, elas se encontram todas aqui abaixo na descrição dessa leitura, e eu sempre estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos, para que você tenha mais autonomia a cuidar da sua energia espiritual, mas aqui você também vai encontrar as informações sobre o nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, nosso calendário de fases lunares, nosso guia do tarô e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então, abrir a sua leitura com o nosso clássico tarô de Witch. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem para Aquário no mês de outubro de 2025. Ok. O Diabo, Rei de Copas, a Sacerdotisa e 5 de Paus. Valete de Copas no fundo do seu deck. Olha, a energia que tá bem forte, Aquário. E assim, é uma energia um tanto quanto densa, tá? Que eu estou vendo aqui na sua leitura, por quê? Aqui é como se alguém estivesse tentando sair, entre aspas, tá? Das garras de uma outra pessoa. Aqui tem uma questão relacionada com controle, com ciúme, até com uma certa posse, uma certa obsessão. E aí esse tipo de leitura aqui é um tipo de leitura que pode ser que ele esteja espelhado. Por quê? Eu vejo aqui uma outra pessoa com você. Nós temos aqui um rei de copas, tá? E não é sobre gênero, é sobre energia. Então, independente, né, de questão aí de gênero, aqui eu vejo uma outra pessoa com você no mês de outubro. E aí, Aquário, o que você precisa primeiramente identificar que é o seguinte: ou você está aqui, né, assim, muito conectada até um nível excessivo, extremo, que não é tão positivo assim a uma pessoa, ou uma pessoa está assim para com você. Porque aqui existe uma questão de uma certa obsessão. Uma obsessão de alguém aí em relação à sua vida, em relação a querer saber sobre você, em relação a alguma coisa que você está fazendo. E aqui eu vejo que é como se você ou essa pessoa, né, está tentando até se esconder, se esquivar, se desviar dessa outra aqui. Fugindo de alguma espécie de conflito, de briga que pode acontecer, de algum desgaste aqui entre você e entre essa pessoa. Como nós temos aqui no fundo do deck, Aquário, um valete de copas, aqui pode ser alguém que quer se aproximar de você, mas assim, é uma pessoa que é como se ela estivesse disposta a fazer de tudo para entrar na sua vida, para te fazer um convite, uma oferta, uma proposta. Só que é como se você não quisesse também, tá? Porque diabo levando ao rei de copas levando a sacerdotisa, tem alguém que querendo se esconder desse diabo, né? E quando eu falo aqui do diabo, eu não estou falando de figura, né, religiosa, de diabo no sentido aí de algum ser, né, de alguma entidade, de alguma coisa desse tipo. Não, eu estou falando aqui da intenção dessa pessoa. É porque é como se a pessoa ela quisesse de todas as formas se apoderar de você, se aproximar de você, estar vidrado, vidrada aqui em você. Ou você aqui em alguém, né? Aqui tem muito forte o signo de Câncer, Peixes, Escorpião, Capricórnio e Virgem, tá? Aqui mais forte em relação ao que eu falei pode ser alguém do signo de Capricórnio ou de Escorpião. Ó, 9 de espadas. E aqui é como se você ou essa pessoa se questionasse o que fazer para essa pessoa me deixe em paz. Aqui tem alguém tirando a sua paz no mês de outubro. Mas eu não vejo aqui, Aquário, que talvez isso esteja começando a acontecer agora. Pode ser algo que já está se encaminhando aí com você, alguém que já estava de olho em você, alguém que já estava tentando te perseguir de alguma forma. É alguém que não larga a sua energia, né? Não quer largar a sua energia. 4 de ouros aqui no fundo do deck. Ou você não está largando a energia de alguém. Aqui existe uma insistência para uma permanência de alguém na sua vida, para que alguém volte, ou para que essa pessoa continue conectada aqui, conectado a você, ou você a ela, se é você que está aqui nessa vibração. Valete de paus é alguém que quer se libertar, alguém que quer ficar livre,
desimpedido aqui. Isso aqui é uma questão de relacionamento afetivo, amoroso, Aquário. É como se assim, essa pessoa não aceita você, por exemplo, terminar com ela. Essa pessoa não aceita que você tem uma outra pessoa. Essa pessoa não aceita que você quer ficar solteiro, solteira. Essa pessoa não aceita que você pode ter uma outra pessoa. É como se alguém quisesse ter posse aqui de você. E você meio que não soubesse muito bem o que fazer. Se eu não me engano, tem uma leitura que veio aqui para vocês no canal que falava de alguém que queria saber até o seu CPF, né? Algo desse tipo. Pode ser que seja essa pessoa. Se eu não estou enganado nessa essa leitura, de fato ela foi para você. Mas eu acho que foi sim. Não tem tanto tempo. Acho que foi no mês de setembro ainda que saiu essa leitura para você. Dá uma olhada aí na sua playlist para você saber, porque pode ser que seja um pouco mais sobre esse assunto aqui. Aqui tem uma pessoa assim determinada a permanecer com você. Só que assim, a questão toda aqui é o quê? Eu não vejo que isso seja positivo, tá? Porque o diabo ele quer falar sobre controle, sobre posse, ele quer falar sobre obsessão, né, sobre ciúme, sobre a pessoa ela querer, né, você só para ela e assim, você não pode fazer mais nada nessa vida. Aqui é o lado extremo da situação, né? Ó, o eremita aqui no fundo do seu deck é como se você estivesse tentando sumir da visão aqui dessa pessoa. Quem quer esse rei de copas aqui, por favor? A imperatriz e um seis de espadas. Olha, Aquário, tem alguém aqui com dificuldade de seguir a vida adiante, de se afastar de você, de ressignificar alguma coisa que aconteceu entre vocês e não existe mais. É como se essa pessoa ela tivesse dificuldade aqui de saber o próprio valor dela e ela deposita isso no outro, né? Se é você, é para você que eles estão falando então, porque aqui tá falando muito de uma questão onde assim, o outro ele não enxerga outras possibilidades, né? Exemplo, terminou o relacionamento com você, aquariana, aquariano. É como se a pessoa ela entendesse que assim, só tem você na vida, só tem você nesse mundo, não tem uma outra pessoa. Então não consigo seguir. Só que aqui é como se a espiritualidade ela mostrasse que isso tem a ver com a visão que a própria pessoa tem da vida dela, né, para poder ficar aqui de alguma forma nessa energia de achar que só existe uma pessoa nesse mundo. E aí ela, ele, né, essa pessoa aqui tem dificuldade de seguir com o caminho dela. Eu vou falar uma coisa aqui agora, que é o seguinte, tá? Que eles estão falando vai servir aí para alguém. Se você está pensando em terminar um relacionamento esse mês de outubro, aqui é como se a pessoa não fosse aceitar o término dessa relação. Como se ela fosse ficar aí perseguindo você, atrás de você, pedindo para poder voltar de alguma forma. E se isso já aconteceu, pode ser que a pessoa ela vai tentar voltar para sua vida aí no mês de outubro. Não vejo aqui que seja conselho da espiritualidade você voltar com essa pessoa, tá? Porque isso aqui pode falar de um relacionamento tóxico. O rei de copas na sombra dele, né, é uma pessoa manipuladora. E rei de copas com o diabo na sombra, né, que o diabo já é a sombra na sua totalidade, essa carta ela é muito mais negativa do que positiva, porque o diabo geralmente ele vai falar de positividade no lado material, né, no dinheiro, no trabalho, por exemplo, mas nesse aspecto aqui de relacionamento numa base geral aí da sua vida, principalmente se é relacionamento afetivo, amoroso, aqui é o aspecto sombra. Então, que é uma pessoa que ela tenta te manipular, tenta de alguma forma fazer coisas aqui para convencer você. Ó, tá vendo a morte aqui no fundo do deck? Aqui é como se você quisesse ou vai terminar com alguém, ou já terminou com alguém, mas essa pessoa ela não aceitou, ou não aceita, não vai aceitar. Dois de paus. E aí você se pergunta, né, o que fazer aqui? Vamos tentar saber. Ó, sete de espadas. Aquário, aqui eu vou dizer para você que assim, pode ter alguém aqui vigiando você, tá? Num aspecto de rede social, principalmente, porque aqui tem uma pessoa que ela tá oculta na sua leitura. Por mais que veio o Rei de Copas, né, mostrando que de fato tem alguém aqui junto com você, quando a gente fala do que essa pessoa está fazendo ou do que ela pode fazer no mês de outubro, isso está oculto de alguma forma. Não é mostrado aqui, entende? Então é como se alguém estivesse meio que vigiando você, do jeito que ela pode, né, do jeito que tem aí possibilidades para que isso aconteça, tá? E aí, o que eles podem fazer então, espiritualidade? O eremita, manter aqui a sua decisão, tá? E outra coisa também, o eremita, ele fala muito sobre você evitar contato com a pessoa, evitar contato com a situação.
Eu falo situação, né, mas aqui de fato tem uma pessoa aqui na sua leitura, né, você não está sozinho. Mas o eremita, ele pede para você se proteger, né, também, porque a gente não sabe aí, né, qual é o que, que a pessoa pode fazer, né, vamos dizer assim. Mas o eremita que ele vai trazer muito você manter a decisão que você vai tomar o que você já tomou. Então, se você já terminou com essa pessoa, não é conselho aqui você voltar atrás. Você voltar com a pessoa, você abrir as portas da sua vida aí para a mesma, né? E assim, aqui se for uma questão também de comunicação, de resposta, o conselho é você não responder, você não falar nada, você não interagir com essa pessoa. Que mais? A Rainha de Ouros. E eles também falam, Aquário, o seguinte: saiba o seu valor. Né? Saiba o seu valor, saiba o seu lugar, saiba o que você merece, saiba o que é bom aqui para você, porque aqui eu não vejo uma pessoa positiva. Eu não vejo uma conexão aqui que ela seja boa. Eu não vejo aqui uma questão de insistência para a pessoa voltar para sua vida, porque ela mudou, ela reconheceu o erro, né, que ela teve aí com você, ou ela vai mudar, ou coisas aí desse tipo, ou essa relação pode ainda continuar, é uma relação que ela vai agregar na sua vida. Eu não vejo isso aqui. Clarifica para mim o diabo, por favor. Ó, o louco. Alguém aqui não quer, Aquário, que você siga adiante. Ou que você se liberte dessa própria pessoa aqui que está aparecendo na nossa leitura. Ou se é você que não quer, né? Só que aí tudo que eles estão falando aqui também vai servir para você, ou provavelmente você vai se identificar com o que eles estão dizendo aqui. E assim, né, se é você aqui, o que, que eles estão falando? Siga com a sua vida. Porque aqui você ficar na energia de uma outra pessoa prejudica muito mais você do que essa outra pessoa aqui. É porque, pelo que eu percebo aqui, quem está vibrando nessa energia do Rei de Copas e da energia do Diabo também, não percebeu que assim, a vida continua, tem outras possibilidades, você tem aí o seu caminho de evolução, né, você tem a sua consciência para você poder trabalhar, você tem a sua vida para poder dar conta. É como se aqui alguém não quisesse libertar você, liberar você da energia dele, dela, dessa situação. Isso aqui é uma questão, por exemplo, de trabalho, Aquário. Pode haver aqui alguma espécie aí de tentativa de convencimento de você não sair, de você permanecer nesse local, nessa dinâmica, nesse lugar. Isso aqui é uma questão também espiritual, aonde, por exemplo, você quer sair de algum lugar espiritual, pode estar havendo convencimento aqui de alguém, né, que de alguma forma não quer que você saia desse local. Só que aqui não é porque a pessoa gosta de você, ela quer que você fique, é porque ela tem aqui algum benefício através da sua permanência nesse ambiente. E pode ser um benefício para alguns aqui financeiro. Ah, Leonardo, mas a empresa me paga para poder trabalhar para ela, não sou eu que pago para a empresa, mas é que você acrescenta na empresa de alguma forma. Então você, por exemplo, ajuda no ganho que a empresa tem dentro do trabalho que você presta para a empresa. Entendeu? Mais uma, por favor, para o diabo aqui. A torre, ainda bem, por quê? Porque a torre ela é o arcano pós-diabo e ela fala da libertação do mesmo. Então aqui, Aquário, a pessoa querendo ou não, você vai seguir o seu caminho. Você vai seguir a sua vida, você vai fazer o que você tem que fazer. Ó, Rainha de Copas, né, aqui no fundo do deck. Então realmente aqui pode haver um casal aí para algum de vocês, tá? Onde uma pessoa ela quer porque quer ficar no seu pé. Aqui mostra que é como se essa pessoa ela fosse insistir bastante até aí a terceira semana do mês de outubro. Depois ela pode dar uma apaziguada na questão, tá? Porque aqui pode haver também na vida dessa pessoa uma certa interferência espiritual para que ela pare de ficar perseguindo você, para que ela deixe aí você em paz. E se é você, pode ter uma interferência espiritual na tua vida para que você pare de perseguir essa pessoa aqui e siga com a sua jornada, com o seu caminho aí. Vamos aqui ver o que mais novamente com o Eight. 10 de espadas. Novamente a rainha de ouros. E um cavaleiro de copas. Alguém aqui, Aquário, vai querer voltar para sua vida, tá? Aqui para alguns de vocês tem sim uma questão do passado, e pode ser um passado recente, aonde essa pessoa nunca esqueceu de você. E assim, esse nunca esqueceu é um nunca esqueceu assim, possessivo, tá? Porque eu não vejo aqui que seja saudável, no sentido de a pessoa lembra de coisas boas que vocês viveram, e aí ela mudou e ela quer voltar para sua vida. Não, aqui é uma coisa de, olha, né? Parece que você só pode ficar aqui comigo, não pode ficar uma outra pessoa, não pode ter uma outra pessoa.
E novamente eles estão lembrando aí, ó, do seu valor, para que você não caia, né, nessa energia, nessa conversa dessa pessoa, nessa proposta dessa pessoa, porque é algo aqui realmente acabou. E acabou para continuar assim, né? Porque aqui não tem, por exemplo, um as de espadas que vai falar para você, ó, aqui acabou, mas todo mundo amadureceu, agora vocês podem aí voltar, né? Não é sobre isso aqui. A gente sabe que tem leitura que é, né? Duas pessoas precisam se separar para que ambas possam aí amadurecer de forma individual, viver o que tem que viver de forma individual também, para que um dia elas possam aí voltar a se reconciliar, né? Mas é que eu não vejo que seja o caso seu com essa pessoa. Algo mais aqui, Tarô, para eles? 8 de ouros e 2 de copas. Invista em você. É o que eles estão dizendo aqui. Invista em você. E outra coisa, se, né, o caso aqui disso já tem um tempo também, etc., se abra, se abra sim para novos relacionamentos, novas conexões. Mas essa daqui não. É o conselho que eles estão deixando aí para você, tá? Aqui é um caso onde, se você está chegando nessa leitura perguntando se haverá ou se vale a pena ter reconciliação, eles estão dizendo aqui que não. Assim, no sentido de haverá, depende de você, né? Mas se você perguntasse a Leonardo, vale a pena se reconciliar com essa pessoa, o que, que a espiritualidade ela está falando aí nessa leitura? Aqui eles estão dizendo que não. E outra coisa, se a pessoa também, de alguma forma, ela não apresenta esses traços aqui que eles estão, né, mostrando nessa leitura, pode ser que, se você voltar com essa pessoa, ela passe a revelar esses traços para você. Porque aqui tem alguém que pode mostrar o seu lado sombra. Principalmente se você está lidando aqui com alguém de terra ou alguém de água, tá? E não estou generalizando signos nem de terra nem de água, falando que são pessoas, né, que vão fazer isso. Não, aqui eu estou falando da pessoa que você está lidando com ela, tá? Porque ninguém é somente um signo, né? A gente é o mapa inteiro. Mas é que é uma pessoa que pode ter forte aí aspectos nesses signos no mapa dela, ok? Vamos saber, Aquário, qual é o conselho final aqui para você. Já veio. Olha só, aqui fala inclusive do isolamento, da proteção, tá? Então esse é o conselho para você no mês de outubro. Você se afastar de determinadas situações que condizem com o que eles estão falando aqui, ou que até mesmo pode ligar você a essa pessoa. Porque para alguns aqui pode ser que tenha um grupo ou alguém em comum entre você e entre esse alguém, né? É como se esse alguém também utilizasse esse grupo, essa pessoa em comum, para tentar chegar até você. Então, que se você puder, né, dentro da sua realidade, se afastar um pouco aí dessa situação, é aconselhável aqui para você também, ok? E é isso, Aquário, que eu também tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.